Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. A profecia dos papas, dita de São Malaquias, e a Grande Guerra, pelo reverendo padre Albert Farge, padre da Companhia dos Padres de São Sulpício, padre sulpiciano, pela sigla PSS se designa esta congregação. Na verdade, é uma sociedade de sacerdotes, eles não fazem votos, mas vivem em comunidade e com um grau de austeridade que faz com que nós os tratemos também como religiosos. Padre Albert Farge publicou então este livro sob esse título que eu falei e vou repetir. A profecia dos papas, dita de São Malaquias e a Grande Guerra. E aqui, neste vídeo, eu gostaria de comentar um pouco sobre este livro. Em primeiro lugar, sobre o que me fez traduzi-lo, porque muitos podem se questionar, por que estaria eu, Diogo Rafael Moreira, que fala sobre doutrina, que gosta de usar uma abordagem teológica e baseada então no ensinamento dos doutores, e tão pouco fala sobre essas questões de profecias, de aparições, por que estaria ele interessado em começar a sua carreira como tradutor desta maneira? Traduzindo este livro especificamente, eu vou repetir o título aqui. A profecia dos papas, dita de São Malaquias e a Grande Guerra. O primeiro motivo que me fez fazer isso é porque o autor que o traduziu não é nada mais, nada menos do que Albert Farge, que publicou um dos melhores manuais de filosofia escolástica que eu já vi. O Manual de Filosofia Escolástica, que inclusive eu irei utilizar no meu curso de Filosofia Escolástica, que estará disponível para os membros aqui do canal, e que chegou a mais de 40 edições e que era utilizado em seminários de todo o mundo, não só na França, mas no Peru, nos Estados Unidos e até no Congo belga. Um manual extraordinário que ele escreveu em coautoria com Désiré Barbedette, um outro grande padre sulpiciano, este mais destacado por escrever sobre história da filosofia, e ele mesmo tem uma Histoire de la Philosophie excelente, que também gosto muito, embora ela seja bastante resumida, e nesse respeito então eu dou preferência a alguns outros autores, mas Barbedette também é um grande autor, um grande historiador, e coautorou com Albert Farge este livro. E Albert Farge é conhecido por ter recebido de Sua Santidade o Papa Leão XIII altíssimos elogios. E em todas as suas obras, praticamente, sempre aparece, então, ali o breve de Sua Santidade Leão XIII, elevando às alturas a grande contribuição que o padre Albert Farge estava dando para a renovação da filosofia de São Tomás de Aquino. Foi, de fato, Albert Farge um grande expoente da filosofia escolástica, especialmente por conta da sua publicação de Études philosophiques, uma série em 9 volumes, em que confronta o pensamento de Aristóteles e São Tomás com as ciências modernas. Digo melhor, deixe-me elucidar, não só confronta, ele mostra o acordo que há, ele coloca as duas uma diante da outra e mostra como o aristotélico tomismo, a filosofia de São Tomás, Aristóteles conciliado com a fé católica, de acordo com o pensamento de São Tomás de Aquino, é uma luz que ajuda a compreender os grandes enigmas do mundo moderno e a resolver os problemas sociais e científicos característicos de nossa época. Esse é Albert Farge. E quando vi um tal homem, eu nas minhas pesquisas, porque estava então a pesquisar sobre filosofia, estava organizando, revisando minha bibliografia de estudo para a pauta que vai compor o nosso curso de filosofia escolástica, e como eu tenho Albert Farge em alta conta neste respeito, até porque Albert Farge foi laureado pela Academia Francesa, é um grande, enfim, um exímio, um dos mais importantes neoescolásticos, então estive eu lá, pesquisando Albert Farge, os livros que tem disponíveis, o que nós podemos conseguir aí para o nosso curso, etc. E vejam só o que eu encontrei. Eu encontrei que Albert Farge, uma pessoa que eu tenho na alta conta, com uma grande referência filosófica, e então de uso do pensamento racional, ele estava falando desta tal da profecia dos papas, e isso, sem dúvida alguma, me impactou. Por quê? Porque eu, Diogo Rafael Moreira,
tinha, como a maioria dos conservadores, eu posso citar nomeadamente, e com muito gosto cito, Padre Paulo Ricardo, sendo guiado, né, por um terceiro, já vou dizer quem é, deixem-me mencionar o segundo aqui, Professor Felipe Aquino, né, eu influenciado de uma certa maneira, porque pelo que esses aí tinham dito, né, que por sua vez tinham sido influenciados por um tal de Dom Estevão Bittencourt, que no seu devido tempo lá, na época pré-Vaticano II, deu uma certa contribuição, de fato, né, como um professor de Sagrada Escritura, mas que depois degenerou-se, abraçando a apostasia do Vaticano II. Este aí tinha falado, escreveu um artigo que eu li lá pelos idos de 2009, 2010 no máximo. Li o artigo dele sobre a tal da profecia dos papas, a profecia dita de São Malaquias, e pensei, olha, realmente diante desses argumentos de Dom Estevão, essa profecia é indigna, é falsa, foi falsificada, foi inventada por Arnoldo de Villon, né, por ocasião de um conclave que aconteceu em 1590 para eleger um tal candidato. E aí então ele fez essa famosa lista dos nomes dos papas, né, que são indicados não pelo próprio nome dos papas, que irão governar a igreja no futuro, né, não pelos nomes, mas por certos indicativos misteriosos, mas que quando se verifica, se vê que tem tudo a ver com o papa indicado por aquelas duas, três palavras que indica, né? E Dom Estevão, então, nesse artigo, ele ia dizer assim, olha só, tinha um tal de Cardeal Simoncelli que queria ganhar a eleição a papa e ele era de uma cidade chamada Orvieto, que em latim é Urbis Vetus, cidade velha. Isto quer dizer Orvieto, em italiano Orvieto, e em latim seria Urbis Vetus, cidade velha. E aí o que aconteceu? Um partidário deste tal de Simoncelli, então resolveu promover esse candidato inventando essa profecia dos papas. Ele inventou essa profecia dos papas do zero e colocou lá para o pessoal acreditar naquilo ali. Só que o que aconteceu? Não deu certo. Não deu certo. Ele colocou lá o verso Ex antiquitate urbis, da cidade antiga, e as pessoas não caíram nisso. Não viram assim, olha, Simoncelli, ele é de Orvieto, então é este o elegido por Deus, de acordo com a profecia de São Malaquias, é esse aí que a gente tem que escolher. Então não deu certo. Mas daí o que aconteceu? Então o Arnaldo de Villon pegou e publicou mesmo assim 5 anos depois, em 1595, e aí saiu, né, junto com a biografia de São Malaquias, publicada no Lignum Vitae, esta obra, ele colocou também esta profecia de São Malaquias. Essa é a historinha contada pelos neocons em geral, né, seguindo, né, servilmente a Dom Estevão Bittencourt. E na verdade, Dom Estevão Bittencourt, ele não é o primeiro a vir com esta ideia. Na verdade, isto foi inventado sem qualquer respaldo factual, sem qualquer documento, por um tal de Ménestrier, que não é uma pessoa qualquer, evidentemente, era um sacerdote jesuíta, sim, um grande autor, escreveu grandes obras, porém, Ménestrier tirou isso de onde? Qual é o documento? Não tirou de lugar nenhum. E então, quando me deparei, tendo este pano de fundo, esta experiência anterior com a profecia de São Malaquias, eu me deparei com Albert Farge, que não é uma pessoa qualquer, defendendo a profecia de São Malaquias, aí, digamos assim, que a casa caiu. Aí eu pensei, espera, então eu estava errado. Eu estava errado. E como é comum eu fazer quando eu estou errado, eu quero me retratar e corrigir isso do melhor modo que eu posso. Então aqui, em primeiro lugar, estou mostrando para vocês, já com esta argumentação que é suficiente, né, que está redondamente enganado aquele que desconsidera a profecia dos papas, dita de São Malaquias, que tem alguma relação com São Malaquias, embora uma análise crítica nós vamos ver que não é tão clara assim quanto a autoria de São Malaquias, porém tem algo que ver. Esta profecia dos papas, ela não é esta falsificação que ficam dizendo por aí, que os neocons dizem por aí, porque eles querem evitar os temores de achar que vamos estar no fim do mundo.
Então, como a profecia de São Malaquias, dos papas, ela acaba, então, nos levando, né, na lista. A lista ela praticamente termina na nossa época, né? Então fica aquela coisa no ar. Então é o fim do mundo? É o fim dos tempos? Então como é que é isto aqui? Qual é o entendimento católico da profecia de São Malaquias? O que eu posso garantir a vocês, meus amigos do Controvérsia Católica, é que a profecia de São Malaquias não é esta coisa estúpida que fizeram dela Dom Estevão Bittencourt, Padre Paulo Ricardo e Professor Felipe Aquino. E se eles dizem isto, é porque são pessoas superficiais, que não vão até a raiz do problema, a diferença de Albert Farge, que é uma pessoa que de fato tem gabarito e entendimento e pode nos levar a um reto entendimento desta questão da profecia dos papas. E o mais importante, o padre Albert Farge lida com este problema, com a profecia dos papas, de uma maneira católica. Ou seja, ele não se arroga o intérprete definitivo e não faz a profecia dos papas dizer o que ela não diz. Ele inclusive mantém, sobre a questão do futuro, aquele certo véu que Deus quis colocar. Porque, não nos enganemos, não saberemos o dia e a hora do juízo. E isto o padre Albert Farge, interpretando a profecia dos papas da maneira mais católica, ele coloca. E é por isso, por ser uma obra completamente ortodoxa, inclusive com imprimatur de março de 1920, por ser também uma obra que age em total espírito eclesiástico, colocando os autores, mostrando como que a igreja recebeu esta profecia, mostrando dados objetivos da crítica histórica a respeito desta profecia, mostrando também a sua realização efetiva em casos concretos de papas. Na verdade, ele fala de 3 séculos consecutivos em que esta profecia assim se cumpriu. Então, por ser uma obra deste quilate, deste gabarito, eu resolvi iniciar a minha humilde carreira de tradutor com esta obra, A Profecia dos Papas, e penso que me justifiquei. Me justifiquei e eu acho que é um trabalho digno da consideração de todos os interessados nesse tema. Evidentemente, não é uma coisa que coloque em jogo a nossa salvação. Ninguém vai se condenar ou vai se salvar por esse conhecimento. Não é? É algo que tem a sua relevância, tem a sua importância. Eu acho que todas as pessoas que, de alguma maneira, se defrontaram e entendem nisto um problema, esta questão da profecia dos papas, devem procurar, então, acesso a esta obra. Ela está disponível em francês, aqueles que desejam, mas também aqueles que quiserem. Nós fizemos esta tradução, nos custou, né? Nos custou trabalho, nos custou muita pesquisa, e por isso mesmo também nós colocamos. Ela é disponível na Amazon, né, para aqueles interessados que podem adquiri-la. Assim também saibam que nos ajudam bastante a manter os nossos trabalhos. É um grande incentivo. Então, ao mesmo tempo que aprendem com conteúdo de qualidade aqui no Controvérsia Católica sobre essas grandes questões e podem se aprofundar com estas obras, né, ao mesmo tempo também nos ajudam a nos manter, porque não vivemos de vento, não é? E cada operário, né, é digno do seu trabalho. Então, produzindo esses conteúdos, nós também precisamos ter um ganho honesto. Então, está aí esta grande luz, esse grande luzeiro vindo de ninguém menos que o padre Albert Farge. A primeira tradução que empreendo não será a última. Eu já estou com uma outra tradução já em curso e logo estarei divulgando esta também. Mas, por hora, gravem bem. Profecia dos Papas, dita de São Malaquias e a Grande Guerra. Aliás, para finalizar isto aqui, aqueles que se perguntam, por que a Grande Guerra? Porque a Grande Guerra aconteceu na época da publicação desse livro, na verdade pouco depois, é uma obra do pós-guerra, mas quase imediato. A Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, ela aconteceu entre 1914, final do reinado de Sua Santidade o Papa São Pio X, estava começando a Primeira Guerra Mundial, e vai terminar em 1917, com a derrota da Prússia e da Áustria, pelos ingleses, pelos americanos, enfim, por aqueles envolvidos, a França, etc.,
Então, ela vai acabar em 1917 e o interessante é que deixou atrás de si algo que nós podemos chamar de religio depopulata, a religião, a cristandade, o cristianismo despovoado. Nesta guerra houve milhões de mortos e nesta terrível guerra, padres e religiosos, inclusive, foram vítimas em massa. E o curioso é que esta expressão, religio depopulata, é aquela que justamente corresponde ao Papa Bento XV na profecia dita de São Malaquias, a profecia dos papas. Então, para indicar isto, uma profecia antiga, veja, uma profecia que pelo menos, tem 3 séculos, mas na verdade tem muito mais do que isso. Mas sendo o mais pessimista, eu digo, não, ela começou realmente a existir com a sua publicação em 1595. Então, com 3 séculos antes, ela estava falando já de uma religio depopulata, uma religião despovoada, devastada, no pontificado de Bento XV. Isso não é impressionante? Isso não nos faz, talvez, repensar a questão da profecia de São Malaquias? Pois é isso que eu convido vocês a fazerem, a repensar. É verdade que ela levanta também muitos problemas inconvenientes. Por exemplo, como entendê-la hoje em dia? Isso é um problema que o padre Albert Fage não responde ali, nem poderia. Ele escreveu em 1920. Isso cabe a nós refletir e pensar e tentar compreender. Agora, se queremos compreender de uma maneira séria, através de um autor digno realmente, né, não seguindo esses Diamond aí que não sabem nada de nada, mal sabem ler inglês, como tem provas na internet que eles mal sabem ler inglês e interpretar texto em inglês, eu digo, eles falam inglês, né? Não é, por exemplo, como eu, não interpretar bem um texto em inglês, não, eles realmente falam inglês, né? Aprenderam desde pequeno, a mamãe ensinou para eles palavras em inglês, tudo em inglês, e eles vão lá e leem texto, documento, tudo errado em inglês. Né? Então, esse tipo de gente, né, que não tem nenhuma credencial, não deve ser seguido. Certo? Pelo menos, assim, a menos que seja muito razoável e que eles estão muito robustecidos de argumentos altamente consistentes. Agora, salvo nesta hipótese, que não se cumpre no caso da profecia de São Malaquias, que eles interpretam tudo errado, tá? E esses outros apocalípticos aí que interpretam tudo errado, praticamente inclusive a profecia dos papas, esta obra, tá, vai ajudar e ajuda também aqueles outros que só têm isso aí à disposição. Então agora temos a profecia dos papas, tá? Ela não está aí num preço exorbitante, eu coloquei num preço assim que me parece razoável pelo meu trabalho, para fazer essa tradução, para fazer a pesquisa, por colocar também no apêndice a lista de todos os papas, aí toda a profecia com todos os papas que, segundo a interpretação, ou melhor, né, a colocação ali convencional, inclusive como está ali na American Ecclesiastical Review, né, dos anos 40, a gente colocou tudo ali direitinho, né, o texto original, não é? Ou melhor, a tradução a partir do texto original do Linham Vitae. Então foi toda uma pesquisa, né, instigou bastante aí dos nossos estudos, nossas elucubrações intelectuais, e bem, né, feito isso, está ali, né, num preço que me parece, diante do trabalho, diante da importância da obra, um preço módico para aqueles que desejam ter acesso a esse conhecimento. Está bem? Então é isso, essa é a nossa introdução à profecia dos papas, dita de São Malaquias. Eu convido todos a adquirirem, é uma obra realmente de grande valor, tá? E vale muito a leitura. Não é algo difícil de ler, está bem simples. E se tiverem alguma dúvida, é só perguntar aqui. Podem fazer as perguntas no comentário, ou então podem, se não na forma de comentário, podem também falar comigo no privado. Aqui está o meu número, Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com, orgulhosamente tradutor e editor desta grande obra. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.